Isaías 64, 8. Queremos desejar aos nossos irmãos ouvintes da Rádio Palavra Acústica, a graça e a paz do Senhor, que essa palavra te abençoe grandemente, em nome de Jesus, como nos abençoa aqui também. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obras das Tuas mãos. Obrigado, Pai, por essa palavra, que o Espírito Santo possa falar com as necessidades de cada um que estamos aqui, que o Senhor possa acrescentar fé, que o Senhor possa consolar, exortar, que o Senhor possa nessa noite nos alimentar com esse maná que vem do céu, com esse pão que é Jesus, com esse pão que é a verdade, que é a vida dentro de cada um de nós. Amém. Você pode se sentar, querido. Essa palavra do profeta Isaías, em que diz que o Senhor é o nosso Pai, e nós somos o barro, e diz que Ele é o nosso oleiro. Então, se nós somos o barro, Ele tem que ser o nosso oleiro, Ele tem que ser o nosso Pai, nada melhor do que Ele para nos moldar. E todos nós aqui, somos obras das mãos do Senhor. Amém? É o resultado da sua vontade. Por isso que fala obras das suas mãos. Na realidade está falando do resultado da sua vontade. Quando Ele trabalha em nós, Ele faz a sua vontade, Ele faz o seu propósito se cumprir em cada uma das nossas vidas. Amém? Efésios 2:10 vai dizer assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O que está falando essa palavra? Está falando do oleiro, está falando daquele que faz a obra, está falando da feitura que nós somos em Deus, através de Cristo Jesus, para as boas obras, o qual Deus, pela sua misericórdia e amor, preparou para que nós andássemos nela, para que nós fôssemos conformados com todo o propósito e vontade de Deus. E isso Ele faz nos moldando, trabalhando, em nome de Jesus, através do Espírito Santo, que é as mãos de Deus trabalhando em cada um de nós. Amém? O que é o Espírito Santo na nossa vida? É o escultor, é aquele que trabalha, é aquele que amassa, é aquele que dá forma. Amém? Abre comigo só para a gente continuar, porque tem uma outra passagem muito conhecida que fala do vaso, né? E do oleiro, que está em Jeremias, que é o próximo livro, se não me falha a memória. Jeremias 18:1. Jeremias 18:1, nós vamos ler o 1, o 2, 3, até o 4. Jeremias 18, que vai dizer assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro, e se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Olha que interessante, ele estava fazendo um vaso de barro ali, né? E de repente o vaso de barro estragou. O que ele fez? Ele fez de novo o vaso. Então, o que isso conforma o nosso coração? Mesmo que algo pareça ir errado em nossas vidas, mesmo que nós às vezes fazemos coisas que estragamos alguns propósitos de Deus em nossa vida, mas Deus, Ele vem fazer a sua vontade, Ele está no controle da nossa vida, e Ele vai nos remodelar segundo a sua vontade. Deus não desiste de nós, Deus não desiste de você, querido. Amém? Então olha, o barro estragou, Deus fez de novo. A gente não pode desistir, porque Deus não desiste de nós. Amém? Nós estamos nas mãos daquele que modelou todo o universo.
que modelou todas as coisas, que fez todas as coisas perfeitas. E o que Ele quer fazer da sua vida? Uma bênção. Ele quer fazer de você uma perfeição. E nós vamos chegar lá. O que nós temos é que confiar na mão daquele que está amassando. Porque Ele vai amassar muitas vezes. Ele vai colocar água muitas vezes. Ele vai colocar mais do Espírito. Ele vai colocar mais da palavra. Ele vai amassar. Para que tudo fique misturado. E você vai chegando na plena vontade perfeita de Deus. Nós não temos que ser aquilo que nós queremos ser. Nós temos que ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz em Filipenses 1:6: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Então, qual que é o propósito de Deus na sua vida? Te completar, chegar à perfeição. E perceba, querido, quando o oleiro Jeremias estava ali vendo, ele estragou o vaso, você não vê dizer a palavra que ele pegou aquele monte de barro e jogou lá e pegou outro barro e diz, agora eu vou fazer com outro. Não, ele pegou o mesmo que estragou nas mãos e diz, eu vou fazer de novo. Deus quer completar na nossa vida, Ele não desiste. Amém? Glória a Deus. Você vai ver que Deus não desistiu de Pedro. Pedro era uma pessoa que só errava. Jesus tinha ele como um dos 3 mais chegados, porque era Pedro, Tiago e João. Pedro era uma pessoa imperfeita. Pedro estragou nas mãos de Deus. Mas Deus desistiu de Pedro? Não. Quando Jesus ressuscita, Jesus aparece para Pedro. Pedro tinha negado Jesus, Pedro tinha falhado, Pedro tinha estragado, mas Jesus apareceu para ele. Jesus fala assim para as mulheres, ou para Maria Madalena, não me lembro lá, mas ele diz, vai dizer a Pedro e aos meus irmãos. Por que ele falou a Pedro e aos meus irmãos, aos discípulos? Porque Pedro tinha negado. Jesus não desistiu de Pedro. Vai lá dizer que eu ressuscitei, e depois aparece para ele. Deus e Jesus não desistiu de Paulo. Paulo era uma pessoa que cumpria a palavra, que cumpria a palavra do Velho Testamento que Deus deixou, que cumpria as leis. E Jesus aparece para ele no meio do caminho, ele cai no chão, e a partir daquele dia, Deus diz assim, olha, você estava estragado, Paulo, você era um religioso, mas eu vou fazer de você a partir de hoje, um homem cheio do meu Espírito, um homem que vai fazer a minha vontade, que vai ser cristão, e não perseguidor de cristãos. Amém, querido? Você vai vendo, que Jesus não desistiu do ladrão que estava no pé do sicômoro. Ele chegou embaixo de Zaqueu, é na sua casa que eu preciso ficar. Zaqueu, ninguém dá nada para você, você é um homem estragado, mas você é barro nas minhas mãos, e eu quero fazer uma obra na sua vida, Zaqueu. A mulher adúltera também, Jesus derramou graça e amor para ela, enquanto muitos estavam condenando ela e querendo apedrejá-la por causa da lei. Jesus não desistiu da mulher adúltera. Jesus não desistiu daquela mulher pecadora que chorava nos seus pés. Era tudo barro estragado, querido. Era tudo vaso mal feito. E também nós éramos assim, mas agora estamos num processo em que Deus está trabalhando nas nossas vidas. A partir do dia que a alma é entregue ao Senhor Jesus e a pessoa dá a vida ao Senhor Jesus, Deus naquele momento começa a consertar o que estava estragado, começa a dar forma àquilo que não tinha forma, começa a trazer sentido naquilo que não havia sentido, começa a trazer luz aonde havia trevas, começa a quebrar cadeias, começa a quebrar grilhões. É para isso que Jesus veio, querido. Amém? Para que o Filho de Deus foi enviado? Para que Ele pudesse vencer por cada um de nós e enviar o Espírito para completar essa obra em cada um de nós. Amém? Tem uma música, não sei quanto tempo que essa música existe, mas é uma música que você talvez deve ter ouvido, e o refrão dela é uma grande verdade. Ele não desiste de você, Ele
importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Ande assim. Muitas vezes nós desistimos de Deus. Nós desistimos da palavra. Nós desistimos da igreja. Nós desistimos do corpo de Cristo. Nós desistimos do irmão. Nós desistimos de tantas coisas. Porque cair tem a ver com nós. Desistir tem a ver com nós. Mas, querido, nós precisamos confiar e deixar essa mão começar a modelar as nossas vidas. Amém? Você precisa ficar uma coisa bonitinha, uma coisa perfeita. Ele vai lapidar você. Amém? Mas nas mãos é do oleiro. E às vezes Deus vai usar situações da vida para nos moldar, querido. O que Deus mais usa são situações da vida para nos moldar. É uma coisa que acontece aqui, ele precisa consertar aquela área, ele vai dar um jeito de moldar você. Ele não desiste. E, querido, se nós ficarmos atrasando, o problema é nosso, porque Deus não desiste da gente. Ele cria outra situação até você ficar moldado naquela área. Até você ficar perfeito naquela área. E ele usa o quê? Situações da vida. Ele usa pessoas, ele usa coisas. Às vezes ele usa coisas boas, às vezes ele usa coisas ruins da vida. E Deus vai trabalhando em nós. Porque Deus nunca pensa no meio, Deus pensa sempre no resultado. Nós não, nós sempre estamos pensando no meio, não no resultado. O que importa é agora, eu quero me dar bem agora. Você não quer saber se esse bem de agora vai te complicar amanhã, você quer saber é do agora. Deus trabalha diferente, Deus trabalha pensando o que ele vai ser lá na frente. Então, hoje ele pode usar meios que talvez não nos agrade muito. Muitas vezes ele não usa meios ruins, ele pode usar meios bons, né? Mas o Salmo 119, 71, o que o Davi fala? Foi-me bom ter passado pela aflição. Por quê? Para que aprendesse os teus decretos. Davi com certeza estava com dificuldade de aprender alguns decretos de Deus, alguns princípios morais do Senhor. E Deus permitiu-lhe passar por algumas aflições. Então, coisas da vida, vamos aprender. Se nós dizemos, não, eu confio que Deus está no controle. Não, é meu pai. Ele me comprou, eu sou propriedade dele. Amém. Então você tem que confiar que tudo que está acontecendo está no controle de Deus. Nada escapa ao seu controle. Nem a morte pôde vencê-lo. Todos os discípulos se desesperaram e achou que tudo estava perdido. Mas Jesus se levanta ao terceiro dia. Por quê? Porque nada foge ao seu controle. Nem a morte pôde vencer esse Deus encarnado. Amém? Então tudo está no controle de Deus. E às vezes, é claro, ele vai usar algumas coisas da vida para nos moldar. O propósito de Deus é nos moldar, nos fazer padrão, nos fazer como o padrão, nos fazer como o padrão que é Jesus Cristo. Glória a Deus. Às vezes o jeito que Deus nos molda, nos poupa até de algumas perdições. Por exemplo, eu cito um exemplo da Bíblia que não podemos esquecer, que é Paulo. Paulo foi um homem cheio do Espírito, um homem que Deus usou com tantos milagres, com tantos prodígios, com tanta sabedoria na palavra. As suas cartas nos confortam, as suas cartas nos consolam, porque foram inspiradas por Deus. Mas teve uma situação que Deus criou, um jeito que Deus quis tratar com ele, é para poupar ele de perdição, que foi o espinho na carne, que até hoje discute se é isso, se é aquilo, não importa. Mas Deus permitiu alguma situação difícil na vida dele. E ele pediu 3 vezes, Senhor, tira esse espinho da minha carne. E Deus não respondeu que sim. E o Senhor respondeu, a minha graça te basta. Porque para você, Paulo, eu estou fazendo isso, porque eu quero te poupar que você caia por causa do orgulho. Você tem muita revelação, você tem muita experiência, e eu estou vendo, porque eu vejo amanhã, não vejo hoje, que você vai se orgulhar e você vai cair por causa do orgulho. Então, para te poupar, eu quero te moldar, te continuar te abençoando, eu vou liberar esse espinho na sua carne. E a pergunta que a gente faz, para nós, eu faço para você. E você vai questionar o oleiro, querido? Você está na mão dele, você vai questionar para ele, não, eu não quero que o senhor faça assim, eu quero que o senhor faça, eu não quero que o senhor arredonda muito aí, eu quero mais, querido, é o oleiro que decide que forma você vai ter, que cor ele vai te pintar,
sabe, para que você vai servir, aonde você vai ser usado. Nós estamos na mão do oleiro. Amém? Glória a Deus. E às vezes Deus usa situações em nossas vidas também para moldar as outras pessoas. Por que às vezes a gente pergunta, Senhor, por que eu estou passando isso? E você sabe que muitas vezes Deus não está permitindo você passar alguma coisa por causa de você. Na realidade Ele tem um propósito de outra pessoa. Às vezes é um amigo do trabalho, às vezes é um familiar, às vezes é um amigo de escola. Porque Deus pensa nos outros. E Ele vai, às vezes, moldar a gente, criar situações na vida da gente para moldar os outros. Quando Ele libera algo para você. Esses dias eu estava falando com o Alex, né? Que a mãe dele, a avó Gabi, tá com... Ela quebrou o fêmur, né? A cabeça do fêmur, ela está no hospital. E o Alex estava falando para mim, pastor, sabe... De vez em quando dá um desespero na alma, de vez em quando eu choro, mas eu estou tão feliz. Ele falou, sabe por quê? Eu estou vendo Deus fazer tanta coisa naquele hospital por causa da avó estar lá. Ele falou, minha tia, né, que se converteu não muito tempo, a minha tia está pregando lá, a minha tia está cantando, ela canta no quarto, as outras pessoas ficam cheias do Espírito. Ele falou assim, eu chego lá, pastor, não parece um quarto do hospital, parece um culto. Parece como é que fala? Uma atmosfera de adoração que está lá, porque minha tia adora o tempo todo, minha tia ora o tempo todo. E já 2 enfermeiras foram tocadas por ela. Olha que interessante, Deus usa uma situação para moldar outras pessoas. E ele falou, eu nunca senti tanta presença, eu nunca fui provado tão gostoso assim. E minha mãe está tão bem lá, ela está sorrindo, ela está feliz. E hoje era para fazer a cirurgia, desmarcou de novo, né? Por causa de um problema no cérebro. Mas não importa, eu falo, Deus está no controle. Nenhuma folha cai de uma árvore se Deus não permitir. Folha de árvore, querido, quanto mais os seus filhos. Mas você percebe que muitas coisas que acontecem na sua vida é porque Deus às vezes não é você naquele momento, é para propósito para outro. É para testemunho para outro. Você fala, por que eu estou passando isso agora? Aí lá na frente Deus ajeita as coisas, o milagre vem, uma saída vem, alguma coisa acontece, aquela outra pessoa vai ser moldada por causa de você. Porque Deus quer usar você como púlpito dele. Você, ele vai pregar, ele vai manifestar, a sua palavra através de você. Você é o púlpito de Deus, querido. Amém? Então muitas vezes, querido, descanse o teu coração. Às vezes o que você está passando, por exemplo, o Salmo 23 não diz assim, ó, ainda que eu passe o vale da... Ele não está dizendo que ele quer passar, ele falou, ainda que eu passe, porque eu estou na vontade de Deus. Ainda que eu passe o vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor está ali comigo. Só que perceba que o Salmo não termina no vale da sombra da morte. Já no próximo versículo diz que preparas uma mesa farta na presença dos inimigos. O que Davi estava falando com relação principalmente à guerra. Ele estava sendo perseguido, o vale da sombra da morte, a qualquer momento podia ser morto. Ele diz, mas o Senhor está comigo. E depois, na presença dos meus inimigos, o Senhor vai preparar uma mesa farta. E eles vão ver, quem é o meu Deus? E muitos se converterão, e muitos serão tocados pela sua vida. Glória a Deus. Por que Deus permitiu que Lázaro morresse? Lázaro é um grande amigo de Jesus. A família de Lázaro, a gente vê nos evangelhos, que era uma das famílias mais íntimas e chegadas de Jesus Cristo. Ele ficava muito na casa dessa família. E Lázaro era um grande amigo de Jesus. Aí, ele faz questão de demorar em um lugar lá, para que Lázaro morresse. Querido, morte. Pensou a dor de Maria e de Marta? Mas olha lá, ele queria moldar todos aqueles que estariam ali assistindo à ressurreição de Lázaro. Quando Jesus estava ali, ele diz, Lázaro, vem para fora. E de repente o morto aparece na porta. Diz que converteram-se muitos judeus. Muitos judeus foram moldados naquele dia. Muitos judeus, eu tenho certeza, o texto não fala, mas eu imagino como um homem que nós somos. Eu tenho certeza que muitos judeus se caíram de joelhos e adoraram ao Senhor ali dizendo, tu és Deus. Então, muitas vezes, o propósito não somos nós, é as outras pessoas. E aí eu volto a perguntar, nós vamos questionar Deus? Nós vamos dizer, por que eu? Por que o Senhor não usa outro?
Ele vai dizer, porque você é o barro que está na minha mão. Eu faço com você o que eu quero. Só que a gente tem que entender que sempre o propósito vai ser bênção, nunca é maldição. Nunca é maldição. Todo pai que corrige um filho, ele nunca está corrigindo o filho porque ele quer o mal do filho. Isso não existe. Toda correção é para que o filho no dia de amanhã seja um homem ou seja uma mulher formada, abençoada, estruturada, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela ficar velha, ela não se desviará desse caminho. Amém? Glória a Deus. Uma vez perguntaram para Jesus assim, por que esse cara é cego? Por que esse homem é cego? Por que ele nasceu cego? A questão dos discípulos, será que foi ele que pecou? Foi os seus pais? Os judeus tinham muitas essas coisas assim, acho que foi o pai dele que pecou, está vindo nele, né? Ezequiel vai falar que cada um paga pelo seu erro. O filho não pode levar, né, a maldição ou uma correção porque o pai. Deus não faz isso, Deus trata cada um com o seu problema. O que tem são sequelas que ficam, né? Então, o que a gente vê aqui, que eu me perdi, perdão, onde que eu estava? Lembra eu alguém? Cego de nascença, não posso sair dele. Perguntaram, foi ele que pecou ou foi o pai? O que Jesus respondeu, você lembra? Não foi ele e não foi o pai dele. Isso aconteceu para a glória de Deus. Aí Jesus ora por ele e ele passa a enxergar. Com certeza esse homem foi testemunho vivo, moldou muitas pessoas, porque para se cumprisse a palavra, eu vim para abrir os olhos dos cegos, e ele abriu mesmo. Glória a Deus. Você está entendendo a palavra, querido? E a última coisa que eu quero falar aqui, que às vezes o jeito de Deus nos moldar, é para cumprir em nós os seus propósitos, as suas vontades. Deus pega Moisés, e para poupar ele da morte, quando ele era criança, a mãe fez um cestinho de junco, colocou ele e colocou num rio que foi parar lá no palácio, onde a filha do faraó estava tomando banho. Ela pegou ele para criar, aquela coisa toda. Então, ele é criado no palácio. Depois de 40 anos que ele estava no palácio, ele não estava preparado por Deus. Ele não estava preparado para o propósito de Deus. A vida estava boa, comia do bom, do melhor, melhor ensino, maior faculdade, tinha tudo lá. Deus diz, agora você vai na minha faculdade. E quando ele estava com 40 anos, que ele fugiu do Egito, porque ele tinha matado um egípcio que estava judiando lá, né? Aliás, a palavra judiando vem de judeu, né? Sabia disso? Estava maltratando um seu patrício, ele matou aquele egípcio, enterrou na terra, e depois ele teve que fugir por causa disso. Aí Deus falou, agora você vai na minha faculdade, eu tenho um propósito na sua vida, eu vou usar uma situação para cumprir o meu propósito. Qual que era o propósito de Deus? Libertar o povo do Egito. Mas Moisés, 40 anos no palácio, não estava preparado para tirar um povo escravo de lá. Então foi 40 anos para o deserto, lá ele se casou, conheceu a sua esposa, o seu sogro Jetro e tal. Depois de 40 anos na faculdade com Deus, ele já estava com 80. Aí Deus aparece para ele, o Senhor fala com ele e diz, vai lá agora, você volta a libertar o meu povo. E aí tem um propósito para isso, por isso que ele ficou 40 anos no deserto. E aí ele volta para o Egito, as 10 pragas são lançadas, ele tira o povo de lá, e ele leva até a entrada de Canaã. Deus cumpriu na vida dele um propósito. Quando ele estava no Egito, os primeiros 40 anos, ele achava que era alguma coisa. Olha os propósitos de Deus. Aí ele vai 40 anos para o deserto, onde ele viu que ele não era nada. Aí Deus volta com ele com poder para tirar o povo do Egito e levar a terra prometida. Ele fica mais 40 anos no deserto, e aí ele viu que Deus era tudo. Achava que era alguma coisa, viu que não era nada, agora eu aprendi que Deus é tudo. Então, querido, muitas vezes Deus vai do seu jeito nos moldar para cumprir um propósito em nós. Olha o José, né? Poxa, aquele havia um rapaz tão novo, vendido como escravo, e Deus não estava pensando no José agora, novo como escravo. Ele estava pensando, eu preciso poupar essa família de onde vem o Messias.
E ele vai para o Egito, depois ele vai para a prisão, fica 13 anos preso, e Deus diz, a hora certa eu trago esse homem. Porque Deus, quando quer fazer uma coisa, querido, presta atenção, ó, ele faz assim e a coisa acontece. Ficou 13 anos, mas quando Deus diz, é agora! E Deus fez assim, e José sai da prisão e vai ser braço direito de Faraó. Teve um propósito. Então ele usou uma situação, ele usou um jeito de moldar para um propósito. A mesma coisa o Jacó. Jacó, todo mundo lembra de Jacó, a gente lembra do engano que ele fez, né? Ele se vestiu como Esaú para receber a bênção do mais velho, porque ele era o mais novo. Mas Deus depois tinha um propósito de curar o Jacó, e ele leva para o seu tio Labão. O que o tio Labão fez com ele? Enganou ele também, entendeu? Ele trabalhou 7 anos por uma esposa, o Labão da outra, né? E depois ele teve que trabalhar mais 7 pela qual ele amava, que era Raquel. Então, Deus tem os seus meios, mas tudo para cumprir sempre um propósito. Deus tem propósito na sua vida, sim ou não? Diz para quem está do teu lado, Deus tem um propósito na sua vida. E Ele vai cumprir em nome de Jesus. Nem se for para isso Ele ter que amassar todo o seu barro de novo, mas que Ele vai cumprir, Ele vai. Ó, Jesus viveu 30 anos para trabalhar só 3 para o Pai. Paulo já não. E o João, o apóstolo João então? O apóstolo João foi morrer de velhinho lá nos anos 95, para o finalzinho da vida. Olha lá. Mas para cada um Deus tem um propósito. João Batista também. Ele teve um chamado, foi um profeta de Deus. Se não me falha a memória, eu não sei, mas foi muito pouco tempo, meses que ele teve para também ter o seu ministério. Mas não importa quanto tempo, o que Deus vai fazer e como Ele vai fazer. Ele vai cumprir um propósito na sua vida. E para isso Ele vai moldar. E se precisar desmanchar, Ele desmancha de novo. Se estragou, Ele começa de novo. Se muitas vezes nós estragamos o que Deus tem para fazer na nossa vida, Ele não desiste, Ele vai dizer assim, eu vou fazer de novo. E do jeito que eu quero. Glória a Deus, querido. Você entendeu essa palavra? Mas agora, como nós lemos no começo de Isaías 64:8. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu, nosso oleiro, e todos nós, obras das Suas mãos. E eu encerro também com um versículo, Romanos 8:28. De tudo que Deus está fazendo na nossa vida, querido, nós temos que saber o que está escrito nesse versículo. Sabemos que todas as coisas, diz comigo, todas as coisas, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo que vai acontecer na sua vida, na sua família, naqueles que te rodeiam, no mundo em que você vive, na cidade que você vive, no bairro que você vive, é para cooperar para o seu bem. Amém. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu sei que você ama a Deus, querido. Eu sei que você tem amor pelo Pai. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Você entendeu, barro? Joia? Deus vai fazer isso com a gente. Dia após dia, nós estamos sendo trabalhados por Deus. Nós estamos sendo ministrados por Deus. Deus não deixa de amassar o barro nem um dia, querido. Nem um dia. Todo dia Ele está lá, todo dia está amassando, todo dia criando situações para a gente ser experimentado.